Olá, olá, meu queridíssimo aluno e amigo do Sou Concurseiro e Vou Passar. Tudo bem com você? Como é que tá aí? E os estudos? Bem afinado? Tá difícil? Tá tranquilo? Pessoal, a caminhada não é fácil. A gente sabe disso, experiência própria. Penei muito para chegar e para alcançar o meu cargo de delegado de polícia, né, aqui no estado do Amazonas. Não foi fácil, mas para que a gente possa conseguir uma vitória, né, tem que ter bastante sacrifício. Então a gente espera que você que esteja passando aí por uma certa dificuldade, encare, ataque e vença, porque é possível você conseguir atingir o seu sonho, atingir o seu objetivo, que é lograr a aprovação no concurso público dos seus sonhos, né? A gente aqui é especialista em carreira policial, né? Esses cursos de carreiras policiais do Sou Concurseiro e Vou Passar já tem aprovado bastante gente em todas as esferas, em todas as unidades federativas aqui do nosso Brasil. A gente tem aluno no Rio Grande do Sul, no Acre, em Goiás, aqui no Amazonas, na Polícia Federal, né? Já temos alunos na Polícia Rodoviária Federal do concurso passado. Enfim, você que está trabalhando conosco, estudando conosco, encontrou o caminho da sua aprovação. Agora só depende de você o esforço. Nós estamos aqui para auxiliar no teu processo de aprendizagem, para que você consiga alcançar o teu tão sonhado concurso público. Bom, professor Ivo Martins, professor de Direito Penal, parte geral e parte especial. Vou trabalhar com vocês aqui cerca de 30 horas de Direito Penal, parte geral, para que você possa ter um conteúdo bastante consistente a respeito da matéria de Direito Penal, parte geral, e assim vencer toda e qualquer questão que lhe for submetida, né, na tua prova de concurso público. Então, a gente começa agora aqui nessa nova matriz, né, a gravar e a atualizar todo o conteúdo que a gente tinha do curso passado, tornando um curso absolutamente atual aqui para você vencer as tuas etapas, tá bom, pessoal? Então, professor Ivo Martins, tá bom? Qualquer dúvida que você tenha aí e queira nos consultar, basta enviar um e-mail para a coordenação, aí para a tutoria, que a gente vai responder para você tentando sanear a tua dúvida, tá bom? Eu, então, estou à inteira disposição de vocês para poder sanear todo e qualquer problema que você encontre aí no caminho do nosso direito penal, parte geral, né? A gente começa a falar do direito penal, porque, e aí é interessante você que está começando agora a estudar o direito penal se divide em parte geral e parte especial, né? A parte geral do direito penal é aquela que vai do artigo 1º até o artigo 120, e a parte especial, né, relacionada aos crimes em espécie, a partir do artigo 121 do crime de homicídio até o final do Código Penal, né? Claro que a gente também tem que falar de direito penal em outras leis, né, nas leis esparsas, nas leis especiais, nos outros códigos e estatutos que tratam também da matéria penal, né? Lá estão relacionados vários aspectos relacionados à matéria que a gente vai tratar aqui. Eu posso enumerar vários: código de trânsito, código ambiental, né? A gente pode falar aí da lei de drogas, e uma série, da lei de tortura, né? Da lei de abuso de autoridade, interceptação telefônica, enfim, todo esse arcabouço jurídico legal, né? Acho que ficou bom agora, Luiz, aí deu uma melhorada, né? Todo esse arcabouço jurídico legal, o jurídico penal, você tem à sua disposição e vai cair no seu concurso. A gente aqui, quando fala de direito penal, né, é importante você compreender que o direito penal ele é composto por normas, né? Ele é composto por normas penais. Essas normas penais, elas encontram resguardo na lei, né? Elas encontram resguardo na lei propriamente dita, e encontra resguardo também nos princípios gerais. Encontra resguardo também nos princípios gerais de direito. Então, para a gente poder falar em direito penal, né,
pura e simples, eu tenho que levar em consideração tanto a lei quanto os princípios gerais do direito penal. Ambos, né, tanto lei quanto princípios gerais, estão aí dentro da etiqueta de norma, né, norma penal, norma jurídica, e como tal tem o poder cogente, o poder de obrigar, né, o poder de submeter, né, essa aí é uma característica, né, das normas penais, né? Então a gente tem que levar em conta assim, a lei penal, sem esquecer dos princípios gerais, né? A intenção agora nessa nova matriz, que a gente está começando a atualizar a partir de agora, é fazer videoaulas curtos, cerca de 40 minutos, né? Para que você possa ter aí uma efetividade interessante e profícua durante o seu estudo. Aí é o tempo de a gente tomar uma água, dar aquela descansada, não é uma descansada de 3 horas não, tá, pessoal? Uma descansada de 15 minutos, 20 minutos, para que o seu cérebro possa descansar e voltar aí com toda a atividade necessária para você apreender a matéria que nós estamos passando, que nós estamos discutindo. Antes de entrar especificamente na lei, né, na lei penal, e lá no Código Penal a gente começa com o princípio da legalidade ou da anterioridade no artigo 1º, é necessário a gente falar um pouquinho dos princípios gerais, até porque os princípios são muito cobrados nas provas de concurso. Os princípios eles têm uma aplicação muito consistente na seara do direito penal. Observa-se muito os princípios gerais, né? Até porque são fontes do direito também, né? E por conta dessa situação, temos que beber dessa fonte e levar em consideração os princípios gerais. Eu vou falar aqui de alguns princípios gerais que são de extrema importância para você compreender a matéria, compreender e aplicar a matéria e ter uma visão ampla, uma visão, além de periférica dos institutos, uma visão ampla a respeito da matéria do direito penal, parte geral. É muito comum, né, você gostar do direito penal, gostar ou odiar, né? Porque direito penal é tipo ame ou deixo. Você gostar do direito penal naquela parte dos crimes em espécie, homicídio, roubo, aquilo que você lê no jornal, né? Aquilo que você lê no noticiário, que você vê na televisão, questão do homicídio, do roubo, do furto, da extorsão, do estelionato, né? E pensa que o direito penal é só isso. Na verdade, existe um alicerce anterior a esses crimes em espécie, que é justamente o direito penal parte geral, que é a parte teórica, a parte principiológica, a teoria da norma, a teoria do crime, né? E isso é que dá a sustentação para você compreender os institutos lá na frente. E é isso que a gente vai procurar fazer no decorrer desse curso que a gente está ministrando aqui para vocês no Sou Concurseiro e Vou Passar. Tá bom? Falar um pouco dos princípios, e aí, dentre as centenas ou dezenas de princípios que o direito penal tem, porque esses princípios eles se correlacionam, né? Eles se coadunam. Interessante a gente falar aqui de alguns princípios. E o primeiro princípio que é interessante a gente trazer à tona é o chamado princípio, né? Chamado princípio da materialização dos fatos. Marcos, que horas que a gente começou? Tá? Eu preciso saber aí para ter um parâmetro para a aula não ficar cansativa aqui para os meus amigos. Beleza, então, vai me informando aí. Presta atenção. Princípio da exteriorização, materialização dos fatos. Percebam que princípio não é lei. Princípio é um critério norteador, tá? É um critério norteador, mas que deve ser entendido como norma e tem a sua respectiva aplicação e deve ser observada, tá certo? Então a gente está falando aqui de uma norma. Deixa eu escrever melhor. A minha letra não é muito boa, mas a gente tem que ter cuidado na hora de passar aqui para você, tá bom? É uma norma e assim deve ser entendido. Bom, o que orienta o princípio da materialização dos fatos? Aliás,
princípio da materialização dos fatos, que também é conhecido como princípio da exteriorização dos fatos. Princípio da exteriorização dos fatos. Eu falo aqui em materialização dos fatos, mas você pode ver na sua prova, também, o princípio da exteriorização dos fatos é a mesma coisa, tá? É a mesma situação. Você só precisa compreender ou entender o que é o princípio. Bom, esse princípio da materialização ou da exteriorização dos fatos é um princípio relacionado com o fato praticado pelo agente. Tá? A gente tem aí princípios relacionados com a missão fundamental do direito penal. Eu posso aqui elencar, por exemplo, o princípio da exclusiva proteção a bens jurídicos, né, que é aquele segundo o qual o direito penal só deve se preocupar ou só deve tutelar bens legítimos, né, não se preocupando aí com o fato, por exemplo, de o direito penal não deve punir o cara só porque ele é vascaíno. Devia até, né? Devia até, mas não deve punir o cidadão por conta da orientação sexual dele, por exemplo, o Marcos aqui, né? O Marcos, o professor Fernando, né? O professor Fernando que tem aí uma orientação sexual isoafetiva ou homossexual, mas isso não é demérito. Não, eu estou falando sério, o Marcos está rindo aqui, mas isso não é nenhum demérito. Isso não é nenhum demérito, muito pelo contrário. Aliás, o nome já está falando, orientação sexual. Compreende? O direito penal não deve se preocupar com isso, porque o direito penal tem coisa mais séria a tratar, porque visa o direito penal o bem-estar social, a paz e a tranquilidade social. A orientação ou a opção sexual de determinada pessoa não importa. A opção religiosa de determinada pessoa não importa. O time que a pessoa escolhe não importa. O direito penal só deve tutelar bens jurídicos legítimos e de interesse da sociedade. Ainda sobre a missão fundamental do direito penal, eu tenho aí o princípio da intervenção mínima. E esse princípio é importante, eu vou falar dele em separado, tá? Eu vou falar dele em separado. Agora, você tem aqui também princípios tanto relacionados com a missão fundamental do direito penal, mas tem também princípios relacionados com o fato praticado pelo agente. E aqui entra o princípio da materialização ou da exteriorização dos fatos. O que significa esse princípio, pessoal? Esse princípio é aquele segundo o qual o direito penal, né, que eu chamo aqui de DP, só deve ser impulsionado quando o agente efetivamente começar a colocar em prática o seu intento criminoso. O direito penal só deve se preocupar... Está rindo ainda, Marcos? De quê? O direito penal só deve se preocupar quando... O direito penal só deve se preocupar quando alguém começa a colocar em prática o seu intento criminoso. Percebam que eu estou dizendo que o direito penal só deve se preocupar em tutelar ou em punir ou responsabilizar alguém quando essa pessoa pelo menos começa a colocar em prática o seu intento criminoso. Aí você vê por quê... Cadê a minha água aqui, meu irmão? Está aqui, né? Acho que eu derramei até. Se puder colocar aqui para mim num copinho, fica melhor, né? Ah, não, está tranquilo aqui, ó. Beleza. Quando eu falei que o agente começa a colocar em prática, é a mesma coisa que falar quando o agente começa a materializar a sua conduta, quando o agente começa a exteriorizar a sua conduta. Essa é a razão pela qual o direito penal não pune, condutas não, intenções internas do autor. O direito penal não pune intenções
internas do autor. O que eu estou querendo dizer com isso? Olha aqui, ó. O direito penal não pune intenções internas do autor. O que eu estou querendo dizer com isso? Quem aí do outro lado já teve vontade de matar o marido, a mulher, o namorado? Quem? Quem já teve vontade de matar o chefe? Esse cara é um saco, meu irmão. Se eu pudesse, eu matava esse cara. Quem não sentiu vontade? Eu pergunto, já dá para punir alguém pelo só fato da pessoa ter vontade de matar a outra pessoa? Sim ou não? Lógico que não, pessoal. Por quê? Porque o agente ainda não começou a colocar em prática o seu intento criminoso. Na época que eu era advogado, certa ocasião, um cliente me pegou na rua, eu era advogado no interior do Rio de Janeiro, um cliente me perguntou na rua, era uma sexta-feira, ele falou, doutor, vou precisar do senhor na segunda-feira. Aí eu falei, mas por que, fulano? O que vai acontecer? Matou alguém? Ele falou, não, vou matar domingo. Né? Ah, tudo bem, se tu matar o cara domingo, quando for na segunda-feira tu me procura, porque até agora você não colocou em prática e eu não posso fazer nada por você. Então você está correto, na segunda-feira você vai precisar de mim, hoje está tranquilo. Compreende? A gente precisa colocar em prática o seu intento criminoso. Agora, esse negócio que eu estou falando aqui, ó, o direito penal não pune condutas internas, o legislador ele leva muito em consideração, o legislador não, o doutrinador, ou até mesmo o examinador em prova, ele leva muito em consideração uma expressão chamada de direito penal do autor, em cotejo com a expressão direito penal do fato. Tá? Ele leva em consideração o cotejo, né, o confronto dessas duas situações. O que seria o direito penal do autor, e isso cai em prova? Direito penal do autor está relacionado a punir o autor pelo que ele pensa ou pelo que ele é, né? Significa punir o autor pelo que ele pensa, vírgula, pelo que ele é. Isso é possível no Brasil? Direito penal, punir o autor pelo que ele pensa, pelo que ele é, isso é possível no Brasil, pessoal? Lógico que isso não é possível no Brasil. Agora, isso aqui tem repercussões interessantes. Isso aqui tem repercussões interessantes e eu vou mostrar para você. Tá? Eu vou punir você, não, eu vou mostrar para você. Então, uma coisa é o direito penal do autor, outra coisa é o direito penal do fato. No direito penal do fato, o direito penal ele visa punir o autor não pelo que ele é, mas sim pelo que ele fez, mas sim pelo que ele fez. Olha a diferença entre o direito penal do fato e a diferença do direito penal do autor. Você tem como puxar a lei daí? Não, eu que tenho que puxar a lei aqui, né? Eu que tenho que puxar aqui, entendi. Vou mostrar para vocês a consequência prática disso que eu estou falando para vocês aqui, em que o legislador já levou em consideração o postulado, a diretriz, o critério do princípio da exteriorização ou da materialização dos fatos. Percebam então aqui, ó, enquanto o direito penal do autor pune o autor pelo que ele é, o direito penal do fato pune o autor pelo que ele fez, independentemente do que ele é. Isso que eu estou falando para você agora, cadê? Eu preciso puxar aqui, Marcos. Ah, tá. Eu preciso puxar aqui. Eu vou puxar para você a lei das contravenções penais. Dá uma ligada aqui na lei das contravenções penais,
que é o Decreto-Lei 3688 de 41. Olha aqui, ó. Decreto-Lei 3688 de 41. Eu vou pegar aqui no site do Planalto e vou colocar aqui na tela para você ver o que o legislador fez, já levando em consideração esse postulado da exteriorização ou da materialização dos fatos. Ctrl F, eu pego aqui mendicância. Olha o que ele fez com a contravenção penal de mendicância. Deixa eu só chegar aqui. Cadê aqui? Ah, tá aqui o cursor. Ué, eu acho que é o artigo 60, deixa eu chegar nele, é o 59 ou 60. Artigo 60. Meu Deus, 60. Artigo 60. Preste atenção no seguinte, olha aqui. Olha lá o artigo 60. Percebam o artigo 60, vocês vão ver que o artigo 60 está arriscado. Está arriscado aí, não está, Marcos? Está aparecendo para eles isso? Tá, olha lá. Mendigar por ociosidade ou cupidez. Você deve saber aí, né, ou se não sabe, tenha em mente agora, que as contravenções penais, assim como os crimes, são espécies de infração penal. São espécies de infração penal, ou seja, infração penal é o gênero de que são espécies, crime e contravenção penal, sendo que a contravenção penal ela é menos valiosa do que o crime, né? A conduta praticada pelo agente numa contravenção penal é menos valiosa do que a conduta praticada num crime. Tanto que eles são punidos nas contravenções, né, com uma pena menos grave, porque são infrações menos graves e que não despertam tanta problemática como aquelas que são crimes, que realmente causam instabilidade social, né, a ponto de serem taxadas como tal. Entendeu? Então, assim, aqui na lei das contravenções penais, espécies de infração penal, a gente tinha um artigo 60, que era a contravenção penal de mendicância. Aí você vê aqui, ó, está arriscado porque ela não vige mais. Mendigar por ociosidade ou cupidez. Pena, prisão simples de 15 dias a 3 meses. E isso foi revogado, olha aqui do lado, aqui, ó, isso foi revogado em 2009, recentemente, não tem nem 10 anos. Pena, prisão, o cara podia ir preso de 15 dias a 3 meses. E ainda poderia ter um aumento de pena até 1/6 se a contravenção fosse praticada de modo vexatório, ameaçador ou fraudulento, mediante simulação de moléstia ou deformidade, em companhia de alienado ou de menor de 18 anos. Pessoal, o que é mendigar? Punir aqui a pessoa que era mendigo. Lá no Rio de Janeiro, o pessoal fala mendigo. Lá no Rio de Janeiro é um mendigo. O cara é um mendigo, né? Mendigo, não é nem mendigo. Eu falo mendigo. Pô, o cara é um mendigo ali. O que o mendigo faz, pessoal? Nada, o cara mendiga. O cara mendiga. O cara não tem trabalho, o cara não tem casa, o cara não tem um banho para tomar, o cara fica deitado no banco da praça porque ele não tem para onde ir, o cara não tem um presto-barba para poder fazer a barba, a barba dele é igual ao professor Fernando, também não tem presto-barba, eu acho que na barba dele não pega presto-barba, ele tem que ser lixa, gazua, alguma coisa, porque não pega ali. O professor Fernando, né, quem não conhece o professor Fernando vai conhecer. É um que fala cuspindo, vocês vão entender aí. O que o mendigo faz? O mendigo roubou? O mendigo furtou? O mendigo extorquiu alguém? O mendigo matou alguém? Não, o cara está sendo punido porque o cara é mendigo. Porra, não pode, pessoal. Não pode, eu não posso punir o direito penal, quando eu falo eu estou me referindo ao direito penal. O direito penal não pode punir o agente pelo que ele é, mendigo, e sim pelo que ele faz. Aí sim, se o mendigo faz alguma coisa, ele deve ser responsabilizado. Compreende? Por isso é que o legislador, sabiamente, em 2009, revogou a contravenção penal ou a infração penal de mendicância, levando em consideração justamente o princípio da exteriorização ou da materialização dos fatos. Há necessidade, para que alguém seja punido por algum crime, que o agente comece, pelo menos, a colocar em prática. Agora vai punir o cara só porque o cara é mendigo? Só porque o cara é vascaíno? Só porque o cara é isso? Só porque o cara é aquilo?
Compreende? Então, tá rindo de quê, Marcos? Né? Você lembrou, né? Então, o que acontece? Não pode o direito penal agir certo o legislador. Mas como no Brasil nem tudo é perfeito, lamentavelmente, devia também o legislador ter revogado a contravenção penal de vadiagem, que está no artigo 59, logo em cima, da Lei das Contravenções Penais. Pô, ele revogou o 60, por que não aproveitou logo o embalo e não revogou o 59? Ah, professor, por que o legislador não fez isso? Não sei, não me faz pergunta difícil. Tem algumas que eu consigo responder, outras não. Devia ter revogado também a contravenção penal de vadiagem. Lembrando que, voltando aqui, ó, direito penal do autor, direito penal é punir o autor pelo que ele pensa, pelo que ele é. Isso não pode. Eu devo punir, o direito penal, né, deve punir o autor pelo que ele fez. Olha o vadio. 59. Entregar-se a alguém habitualmente à ociosidade, ou seja, a não fazer porra nenhuma. Entregar-se a alguém habitualmente a não fazer porra nenhuma, sendo válido para o trabalho, sem ter renda que lhe assegure meios de subsistências ou prover a subsistência mediante ocupação lícita. Ou seja, o cara que tem condição de fazer alguma coisa e não faz porra nenhuma. Aquele cara aí que você, por exemplo, namorado da sua filha, né, que chega na sua casa, deita no sofá da sala e troca o canal da televisão com o dedão do pé, vai no banheiro, faz lá a necessidade, não dá descarga. Esse cara aí, esse vadio, né? Esse cara, sim, o que ele fez, pessoal? O próprio tipo penal já fala que ele não faz nada. Ele não faz nada. Como é que eu vou punir um cara pelo fato de ele não fazer nada? Eu tenho que punir o cara quando o cara faz alguma coisa. Compreende? Então acaba sendo uma incoerência o legislador revogar a contravenção penal de mendicância e não revogar a contravenção penal de vadiagem, que é, né, na qual se impõe uma pena de prisão simples de 15 dias a 3 meses. Não sei por quê. Deveria ter revogado a contravenção penal de vadiagem, é do 59. Numa prova de escrever, vale a pena você colocar essa situação. Legislador, entretanto, não levou em consideração o princípio da materialização ou da exteriorização dos fatos no artigo 59 da Lei das Contravenções Penais, aproveitando o ensejo da revogação do artigo 60 da mendicância por conta do princípio da exteriorização da materialização dos fatos, não o fez em relação ao artigo anterior. Puta merda, o examinador vai falar, pô, esse cara estudou, não sou concurseiro, vou passar. Se ele souber isso, né, também, porque tem examinador que pergunta para perguntar, não sabe essas coisas. Mas vocês estão conseguindo visualizar o que eu estou falando, pessoal? Então, isso é discussão principiológica, teórica pura, que tem diferença na aplicação do direito penal. Eu estou mostrando para vocês isso. Conseguem visualizar essa situação? Maravilha. Então, o direito penal do fato, né, é o que é aplicado no Brasil. É esse aqui, ó, o direito penal do fato, tá, é o direito aplicado no Brasil hoje em dia. Direito aplicado no Brasil. Direito aplicado no Brasil. Eu devo punir o agente pelo que ele fez e não pelo que ele é e não pelo que ele pensa. Importante essa conclusão, você não pode esquecer isso que a gente está falando, tudo bem? Primeiro princípio é o princípio, portanto, da exteriorização ou da materialização dos fatos. Volto a repetir, o direito penal tem vários. O direito penal tem dezenas e dezenas de princípios e todos eles acabam se correlacionando. Estou falando com você aqui os principais, até porque você vai precisar ter que otimizar os seus estudos com outras ferramentas, não só suas videoaulas, você vai ter que se imiscuir na doutrina, vai ter que assistir os seus cursos presenciais, né? Outras aulas que você eventualmente vai ter com outros professores, né? E vai aí então correlacionar todos esses princípios que você vai ver ou rever, né, a partir dessas discussões. Tudo bem em relação ao princípio da materialização dos fatos?
Maravilha. Vou falar um pouquinho agora a respeito do princípio da intervenção mínima, um princípio ultra mega thunder, Buster, Waster, Master, importante que você tem que levar em consideração também, pessoal. Então, o segundo princípio, deixa eu só mudar a cor da caneta aqui, é o chamado princípio da intervenção, princípio da intervenção mínima. Princípio da... Pô, tá tudo torto aqui, cara. Eu acho que eu tô com fome. São 3 horas da manhã, né? De um sábado, eu e Marcos estamos aqui gravando essa videoaula. Intervenção mínima. Não importa o horário, importa o conteúdo e a nossa disposição, né, Marcão? É isso aí. Princípio da intervenção mínima, né? Princípio da intervenção mínima, diferentemente do princípio da exteriorização dos fatos, que é relacionado ao fato praticado pelo agente, o princípio da intervenção mínima está relacionado com a missão fundamental do direito penal. Está relacionado com a missão fundamental do direito penal. Beleza? Dito isso aí, vai tomar a sua água, o seu cafezinho, que eu volto em seguida numa outra aula para a gente poder avançar um pouco mais. Um abraço, até lá, pessoal. Até já já.